Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louvo o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos, hoje nós celebramos, dentro da oitava de Natal, a festa do apóstolo evangelista João. Ele que é filho de Zebedeu, nós encontramos em Marcos, essa afirmação, no Evangelho de Marcos. Ele que é irmão de Tiago também, que é um dos discípulos de Jesus, conhecido como Tiago Maior. Ele também foi um dos discípulos de João Batista, antes mesmo de seguir a Jesus. Foi um dos primeiros a passar para o seguimento quando João Batista apontou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João era um desses discípulos que seguiam João Batista e passou a seguir Jesus também. Ele é conhecido nas Sagradas Escrituras como o discípulo amado, o discípulo predileto de Jesus. Na última ceia, ele inclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele testemunhou a transfiguração junto com Pedro. Ele estava lá no Monte das Transfigurações. Ele também esteve presente com Jesus quando Jesus, no Horto das Oliveiras, chamou os discípulos para orar depois da última ceia. E os discípulos se dispersaram depois que prenderam Jesus e ele continuou seguindo Jesus até os pés da cruz, junto com Maria e Madalena. Ele também foi aquele que nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Maria Madalena foi comunicar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Ele correu tão depressa que chegou primeiro que Pedro. Só que em respeito a Pedro, ele esperou Pedro chegar para poder entrar. E quando Pedro entrou, ele entrou e testemunhou também que o Cristo havia ressuscitado. Ele foi o evangelista que também, em uma certa vez, foi arrebatado em êxtase, e aí Deus revelou todas as revelações contidas no livro do Apocalipse, que foi o próprio João, o evangelista, que escreveu também. Ele foi aquele que também deu a grande definição de Deus. Quem é Deus para nós? Em suas cartas ele vai definir: Deus é amor. E somente aquele que ama pode conhecer a Deus. Quem não ama não pode conhecer a Deus, porque Deus é amor, foi o que João disse, esse evangelista.
ele foi exilado por um tempo e alguns relatos históricos da tradição dizem que João, ele não foi mártir, ele foi um dos que não foram mártires, né? Diferente de muitos discípulos do Senhor. Mas na sua velhice, diz a tradição da igreja, que ele só falava o tempo todo: Deus é amor. Ele teve uma experiência tão íntima com Jesus que a única coisa que ele sabia expressar era Deus é amor. Para ele essa expressão era tudo que Deus era, pela intimidade, pelo amor que ele havia experimentado de Jesus. Então, que celebrando a festa do apóstolo evangelista, que a gente possa também ter essa grande intimidade com o nosso Mestre Jesus. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, e vamos juntos apresentar